Andrei Alves é pastor e cofundador do Instituto Propósito de Ensino, instituição que tem como principal missão promover um ensino transformador em conexão com a igreja local, formando líderes relevantes para transformar a realidade da igreja e do mundo. Formado em Direito e em Pedagogia, Andrei é pós-graduado em Educação Moderna pela PUC-RS, em Liderança Pastoral pela FTSA, em Direito do Trabalho pela ESMT e atua como professor e assessor em Inovação Pedagógica e Tecnológica no Colégio Inspire. Como pastor de ensino e discipulado na Igreja da Cidade, Andrei tem promovido o conhecimento de Deus e trazido o sobrenatural à Terra por meio do ensino de todas as áreas do viver, de modo contextualizado, excelente, transformador e inovador. Vamos receber com muita alegria Pastor Andrei Alves. Que bom poder estar aqui com você, recebendo você em nossa casa, em nossa igreja, família. E Deus colocou um tema para compartilhar com vocês. O tema é como fazer discípulos em nossos dias. Temos um desafio, precisamos multiplicar, mas não podemos multiplicar de qualquer forma. Temos um princípio em nossa casa. Nem tudo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável cresce. Pastor Calito Paz ensinou isso, eu quero que você repita agora comigo. Nem tudo que é saudável... Calma, pera aí, que aí a gente errou tudo. Vamos começar do zero. Nem tudo que cresce é saudável. Mas tudo que é saudável cresce. Meu irmão, não sei se você está entendendo. Você chegou no lugar em que você está semeando e você vai colher a 1000 por 1. Nesse lugar tem coisas que Deus está gerando que você não consegue entender profundamente. Você está preparando dias. A palavra de Deus nos diz que vale mais um dia na presença do que 1000 em outro lugar. Então imagina o que você está semeando em 3 dias de conferência, o que você vai colher a partir do que está sendo semeado nesse lugar. Por que estamos aqui? Porque Jesus nos deu uma ordem. Mateus 28:19 vai dizer, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Há uma ordem para mim e para você. E toda pessoa que entende essa ordem, ela entende o propósito. E todo propósito carrega em si um senso de urgência. Eu preciso acordar. Não é o sol que levanta você, não é o despertador que levanta você. Você levanta o dia e fala, bora lá sol. Eu já levantei porque o Filho de Deus intercede, ele antecede o dia. Porque quem antecede governa. Então você levanta o dia e fala, vamos acordar. Porque existe uma missão, existe uma urgência. Tem algo que eu preciso realizar. Você está aqui porque a sua cidade precisa da sua igreja. A sua igreja precisa de discípulos. Os seus discípulos vão impactar a realidade da sua cidade. Nós precisamos de uma igreja apaixonada, uma igreja viva. Eu sou pai de 3 meninos, Daniel, Gabriel e Miguel. E Deus colocou no meu coração como pai biológico que eu tinha 2 missões. Colocar o meu filho na terra. E uma segunda missão, colocar meu filho no céu. Para a primeira missão, um momento de intimidade. Você coloca um filho na terra. Mas para pôr um filho no céu, uma vida de intimidade. Enquanto eu estou caminhando e eu estou entendendo, eu sou um discípulo de Jesus. Então, se eu sou um discípulo de Jesus, eu preciso impactar. E tem algo muito bonito nisso. Nós não somos chamados para impactar todas as gerações. Nós somos chamados para essa geração. Nós precisamos ser igreja para essa geração. Não podemos reclamar dessa geração, porque Deus nos deu a chave para alcançar o coração dessa geração. Nós vamos ganhar os jovens, vamos ganhar as crianças, vamos ganhar os adultos, vamos ganhar os idosos. Ninguém vai ficar para trás. Nós vamos um dia chegar no reino dos céus e vamos olhar o nosso irmão e vamos falar, irmão, eu me lembro de quando você não conhecia
conhecia a verdade, mas um dia você decidiu pela verdade, caminhamos na verdade, nos transformamos na verdade, e agora nós estamos celebrando a verdade. Eu creio que nós caminharemos juntos. Você acredita que a gente vai se ver lá nas regiões celestiais? A gente vai se ver lá? Estamos juntos? Quando a gente se encontrar nas regiões celestiais, a gente vai se lembrar dessa conferência. A gente vai se lembrar desse momento. Há duas coisas que Deus colocou no meu coração. Eu preciso saber como eu vou fazer discípulo. Essa é a primeira pergunta, porque eu não posso fazer de qualquer jeito. O pastor Fabiano sempre me ensinou, filho, a gente pode fazer as coisas de muito jeito, mas nunca de qualquer jeito. E dos muitos jeitos que nós podemos fazer, sempre tem que ser do jeito de Deus. Por quê? Porque eu não posso tentar semear com a carne e depois tentar colher com o espírito. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Eu preciso semear com o espírito e colher com o espírito. Pastor Carlito sempre diz, ninguém faz nada grande sozinho. Nós temos até um painel ali para você assinar. Ninguém faz nada grande sozinho. Uma igreja pequena, uma igreja centralizadora. Uma igreja grande, uma igreja que empodera, não importa o número de pessoas. Todo mundo que entra naquela igreja fala, eu posso fazer mais. Eu posso realizar mais. Eu fui chamado para algo extraordinário. Essa é a nossa missão, capacitar pessoas. O apóstolo Paulo diz assim, em 1 Coríntios 11:1, tornem-se meus imitadores como o sou de Cristo. Paulo está dizendo, tornem-se meus imitadores. Qual que é a medida que as pessoas conhecerão de Cristo? É a medida que eu imito dele. Eu tenho tido uma experiência extraordinária. Hoje eu sou professor de filosofia dentro do Colégio Inspire, ensinando filosofia. Eu tenho evangelizado muito mais do que eu poderia imaginar. Acaba as aulas de filosofia, os alunos marcam um horário para almoçar comigo. Essa semana um aluno disse para mim, professor, eu sou ateu. Mas teve um dia desse que eu fiquei assim, desesperado. Eu falei, Deus, se você existe, fala comigo. Diz alguma coisa, me ajuda nisso. E aquilo que eu estava pedindo aconteceu. Então eu acho que tem a possibilidade dele existir. Você me ajuda a conhecê-lo? Você sabe o que acontece? As pessoas vão começar a procurar você. Charles Haddon Spurgeon diz o seguinte, há duas coisas que o ser humano procura. Seja o fogo da lareira ou seja o fogo do coração. Pessoas apaixonadas atraem. Pessoas apaixonadas são envolventes. Pessoas apaixonadas, as pessoas querem saber o que você carrega. Quem é esse Deus que você serve? Que verdade é essa que você crê? Não podemos ficar nesse mundo de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque o mundo prega uma mentira como se fosse uma verdade. E a igreja não pode pregar uma verdade como se fosse uma mentira. A igreja tem que anunciar a verdade com paixão, com alegria. Mas há uma chave, algo muito forte. Nós somos muito rápidos. Eu aprendi um ditado chinês que diz assim, a lebre chega primeiro e chega mais rápido, mas só a tartaruga aproveita a jornada. Sim, precisamos de velocidade, amamos a velocidade, temos que continuar com a velocidade, mas tem coisas que não se constroem na velocidade. Uma delas é discípulo. Discípulo não se constrói na velocidade. Discípulo leva dias. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Bíblia diz que a gente é alface de justiça, não é isso? Não, né? É carvalho, né? Desculpa, eu entendi errado. A Bíblia diz que a gente é o quê? Repete aí comigo, carvalho. Você sabe qual é a diferença do carvalho para o alface? É gigante. Carvalho exige uma semeadura para além do seu tempo. E eu quero te fazer uma pergunta. Você está disposto a semear algo que você não vai colher? Mas que as gerações posteriores vão colher? Tem pessoas que nem nasceram, que vão se assentar sobre a sombra do que Deus está revelando sobre você nessa conferência. Tem situações que estão sendo geradas para pessoas que não existem, para uma cidade que ainda não é o que é.
para uma realidade que ainda não existe. Nós somos aqueles que creem, nós somos aqueles que veem, aqueles que enxergam, não na perspectiva física, mas na perspectiva do alto. Enquanto você crê e você declara, o novo mundo começa a acontecer. Você vai caminhando, o novo mundo vai acontecendo. Enquanto você estiver voltando para a sua igreja já está recebendo partes da profecia que está sendo liberada nesse lugar. E quando você voltar lá, já não é mais a mesma igreja. E você já não é mais o mesmo. Jesus Cristo investiu 30 anos. Quanto tempo? 30 anos em se apropriar de quem ele era. Com 3 anos ele mudou o mundo. Não é o que a gente faz que muda o mundo. É quem a gente é enquanto a gente faz. No Antigo Testamento, a palavra discípulo tinha a ver com estudante, era o talmide, era aquele que ensinava, aquele que exercitava. Em alguns momentos vamos ver os textos dizendo bem, que significa filho. No Novo Testamento já vai ser matetes, o pupilo, o aluno. É interessante que a palavra aluno significa, vem de alúminos, que significa bebê, bebê de colo. É aquele que você carrega, é aquele que você dá alimento, mas à medida em que ele cresce, você o torna independente de você e dependente do céu. Esse é o processo de maturidade, o processo de crescimento. E qual que é o nosso foco? Até que Cristo seja formado. Repete assim comigo. O nosso foco é que Cristo seja formado. A igreja precisa parecer com Jesus. Quanto mais a igreja parece com Jesus, mais estamos alcançando esse alvo. Em Gálatas 4:19, Paulo diz: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto. Ei, meu Deus, por sua causa. Alguém aqui está sofrendo algo relacionado a um discípulo espiritual, que você está investindo há muito tempo, e que ele agora está sofrendo, e você está sofrendo com ele também? Levanta sua mão aí. Tem alguém? Olha só. Algumas pessoas estão aqui. Alguém já sofreu porque um discípulo fez alguma coisa? Você aconselhou? Eu sei que só acontece por aqui. A gente aconselha uma coisa e ele faz outra. Não acontece na sua igreja. Aqui acontece às vezes. Tem alguém aqui que já passou por isso? Olha aí. Você sabe o que é essa dor? Essa dor não é uma dor sem propósito, é uma dor de parto. Nós somos como Maria. A dor não veio nos matar, veio colocar Jesus para fora. Você está grávido de Jesus. Uma nova realidade. Sabe por quê? Porque assim como o filho biológico, assim também é o filho espiritual. Ele é gerado no prazer. Escute bem o que eu vou dizer. O filho espiritual é gerado no prazer, mas ele só nasce na dor. O filho espiritual, muitas vezes você está rindo, você está ali e tal, mas você só sabe que é filho na hora que a dor vem. Você só sabe que é filho na hora que as coisas acontecem. Martin Luther King diz que tem 3 coisas. Martinho Lutero diz que existem 3 coisas que fazem uma pessoa crescer espiritualmente: oração, Bíblia e dor. E geralmente é isso mesmo. Quando a gente está sofrendo, a gente se apega às nossas raízes. A gente se apega àquilo que verdadeiramente importa. Eu quero trazer alguns princípios baseados na vida de Jesus. Alguns princípios baseados no discipulado de Jesus. Porque o nosso modelo é Ele. O nosso modelo é como Ele fez. Para fazer discípulos nos dias de hoje, primeiro, desperte o chamado de Deus nas pessoas. Em Lucas 6, versículos 12 a 13, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos, escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Jesus passou uma noite inteira orando. De manhã, ele já tinha orado. Ele não apenas chamou, ele escolheu. Ele não apenas chamou, ele escolheu. E quando Jesus escolhe a partir dessa oração, nós entendemos uma coisa, que a oração nos habilita
a ver as coisas na perspectiva espiritual. Ô gente, você não fica animado com os discípulos de Jesus, não? Eu fico, cada um mais esquisitinho que o outro, na verdade. Parece a gente, né? E quando a gente vai olhando, a gente vai sentindo os discípulos, os erros, os acertos. Eu falo, cara, eu poderia ser um deles. Eu poderia estar ali porque eu cometeria os mesmos erros. Eu faria tão ruim quanto fizeram, ou talvez até pior. Mas certamente, quando eu olho para os discípulos de Jesus, eu sei uma coisa. Jesus viu algo para além do que é terreno. Eu quero te dar um conselho espiritual. Não se apegue ao que é terreno. Veja as coisas na perspectiva da fé. A gente investe no óbvio e a gente não investe, às vezes, no profético. O óbvio é aquilo que você pode ver. Você vê que aquela pessoa tem condição, você vê que aquela pessoa ela aprende rápido, você vê que ela tem... Mas tem coisas espirituais que estão escondidas, que precisam ser conhecidas. Há 3 coisas que você vai precisar cuidar: ambiente, atmosfera e pessoas. Pega isso. Ambiente, atmosfera e pessoas. Se você quer cuidar e quer de fato entender e compreender as coisas e chamar as pessoas numa perspectiva espiritual, você precisa preparar um ambiente. O que é o ambiente? Existe uma diferença muito grande entre espaço e ambiente. Espaço é o lugar onde habitam as coisas. O ambiente é quando as coisas ganham propósito. Quando as coisas começam a ganhar propósito, eu estou preparando. Quando você chega aqui nessa igreja, existe ali a Casa Betel. Nós estamos declarando para a igreja fisicamente, a oração toma espaço. A oração precisa de espaço, porque não existe vida cristã sem oração. Como é que eu posso discernir sem orar? Nós temos dentro do nosso ambiente também o espaço para oração na vigília. Porque para chamar pessoas, a gente precisa despertar. Deixa eu tentar aqui conectar você. A cultura de oração na sua igreja vai criar uma atmosfera onde os filhos se conectam com o coração do Pai. Você não vai precisar falar algumas coisas, o próprio Espírito vai falar direto a essa pessoa. A atmosfera vai ser tão envolvente, o Espírito Santo vai falar ao coração deles, que eles vão entender, eu sou chamado para uma vida para além de mim mesmo. Nós vivemos num tempo onde é influenciado muito por um filósofo chamado Jean-Paul Sartre, que trouxe o existencialismo. A ideia de que o ser humano pode criar o seu próprio destino e propósito, e nós sabemos que isso é uma mentira. Nós precisamos conectar as pessoas ao propósito do Pai. O que Deus disse, o que Deus falou. Em Mateus 4, no versículo 4, Jesus disse, quando ele foi tentado, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Precisamos habilitar os filhos a ouvir a voz do Pai. Quando nós criamos um ambiente de oração, essa pessoa começa a entender, eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Eu preciso saber o que Deus está dizendo para mim. E quando ela entende o que Deus está dizendo para mim, meu irmão, vou te falar uma coisa. Se as pessoas foram para a sua igreja, porque algumas pessoas aconselharam a elas a virem, elas vão sair porque as pessoas falaram sobre elas na igreja. Mas se elas forem para a sua igreja, porque Deus falou com elas, a voz que enviou é a voz que sustenta. Não posso estar fundamentado numa ideia de que eu estou no lugar bom. Eu preciso estar consciente que aqui é Betel, o lugar onde Deus fala. Eu preciso estar consciente que quando eu chego lá, eu encontro a voz de Deus, eu ouvi de Deus, não importa o que os homens digam, porque enquanto eu estou ouvindo a voz de Deus, quando vier a tentação, eu digo para Satanás, ainda ecoa no meu ouvido o que o meu pai disse ao meu respeito, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas há um segundo princípio, ensine pelo exemplo. Em João 17, versículos 18 e 19. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade.
Uma das características de Jesus é que nunca ele afirmava quem ele era. Ele apenas era. Ele apenas fazia. Ele apenas caminhava. Porque a verdadeira espiritualidade não é a dita, mas é a percebida. É quando as pessoas vêm e falam, tem algo diferente em você. Já ouvi essa história? Tem algo diferente em você. É, tem mesmo. Tem algo. Sabe quem que é? A presença de Jesus. Sabe, gente, vamos aqui ser sinceros. Não faz sentido um cristão mal-humorado, não é verdade? Não faz sentido nenhum. A palavra entusiasmo significa aqueles que carregam Deus. A palavra entusiasmo significa isso. A palavra humor significa aquilo que está em movimento. Em outras palavras, uma pessoa mal-humorada é uma pessoa paralisada. Se o vento sopra onde ele quer e ele me leva para onde ele quer, eu não posso estar paralisado, porque o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas antes de você e eu nascermos, antes de Adão ser colocado, antes da terra ser criada. Nós precisamos então entender, Deus não está parado, por isso a gente está em movimento. Servir e ensinar pelo exemplo é a única forma. Jesus não precisava dizer então quem ele era. João Batista, eu não sei o que aconteceu com João Batista, deu uma doida em João Batista e ele falou assim, discípulos, vão lá perguntar para Jesus quem ele é. Perguntem para ele se ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Olha só o que Jesus vai dizer. João, vamos lá. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Uau! Na nossa igreja, na nossa família, na sua igreja, na sua família, as pessoas vão ser conduzidas pelo exemplo. Mais prática, menos prédica. Mais uma vivência do que a fala. Se precisamos dizer que somos, é porque não somos. Na verdade. Você já viu aquela fala? Quem é a mãe aqui em casa? Quem é o pai? Não é? Gente, eu estou aqui, ó. É porque a gente não está se sentindo tão pai, tão mãe assim, é verdade. E aí a gente está tentando chamar a autoridade. Mas a verdade é que precisamos nos posicionar espiritualmente. Somente transmitimos de fato aquilo que somos. Podemos ensinar as pessoas várias coisas, mas elas só se tornam aquilo que a gente é. À medida então que eu me aproprio da palavra, que eu me torno ela, e que eu me torno esse exemplo, as coisas mudam. E Jesus, ele nos ensina isso. Em Deuteronômio 6:7, Moisés já dizia, ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O ensino da palavra é como o dia a dia, porque a vivência da palavra é o dia a dia. É transformar algo comum em extraordinário, encontros comuns em algo extraordinário. Nós temos na nossa igreja o 30 Semanas. Se você não conhece, eu quero te indicar. Alguém aqui conhece o 30 Semanas? Olha aí, ó. Glória a Deus. O 30 Semanas é um ambiente, uma atmosfera de cura. Foi um dos primeiros ministérios que Deus me colocou aqui justamente para me curar da religiosidade. Porque no 30 Semanas eu não preciso ser quem eu não sou. No 30 Semanas eu aprendo a lidar comigo mesmo, eu aprendo a lidar com o outro e eu aprendo a ter o meu relacionamento com Deus. São 3 esferas, mas há algo muito importante no 30 Semanas que nós aprendemos. Somente alguém que venceu numa área pode ajudar alguém a caminhar um dia de cada vez. E nessa jornada de um dia de cada vez é que nós ensinamos. Pastor Carlito sempre nos ensina aqui. Eu queria que você repetisse comigo. Intimidade gera santidade. Santidade gera autoridade. Autoridade gera conquista.
Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais autoridade eu tenho, mais conquista eu consigo ter. Para fazer discípulos nos dias de hoje, permaneça centrado nos princípios eternos da palavra de Deus. Lucas 24, versículos 44 e 45. Jesus lhes disse: foi isso que lhes ensinei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Eu amo isso aqui. Faz assim, ó. Você é discipulador? Faz assim para mim, ó, com esse dedinho. Tem que ser o dedinho certo, gente. Por favor, entra na jornada. Prometo que vai ser interessante. A sua missão é essa aqui, ó. Sabe o que é? Ó. Ajudar o povo a tirar cera para ouvir a voz de Deus. Não somos a boca de Deus, nós somos quem tira a cera. A gente ajuda as pessoas a ouvirem a voz de Deus. A gente torna as pessoas conectadas a Deus. Porque assim como um filho biológico, quando ele começa a ouvir o seu pai, ele fala com o seu pai, nós precisamos também fazer com o filho espiritual, habilitá-los para conversar com o pai. Abrir o entendimento significa limpar tudo aquilo que impede. Quando eu penso na palavra de Deus, eu imagino exatamente isso aqui que eu vou te dizer. A Bíblia diz que ela é a palavra de Deus. Você crê nisso? Estamos na mesma página. Imagine que você é uma pessoa vendada nesse mundo, ok? Você está com os olhos tampados. Se uma pessoa vendada, ela é chamada, é convidada, apenas ouvindo a voz, ela é capaz de se aproximar da pessoa? Sim ou não? Sim, ela consegue apenas ouvindo se aproximar dessa pessoa e saber onde ela está. Quem somos nós? Somos pessoas vendadas que ao ler a palavra nós começamos a saber, ele está aqui, então eu vou para cá. Ele veio para cá, então eu vou para cá. Eu vou seguindo para onde Deus está, porque à medida em que eu abro a palavra, eu começo a entender onde está a presença. Um pastor disse para mim, na época da pandemia, de que ele precisava pregar mensagens motivacionais. E me trouxe uma grande tristeza no coração, porque a palavra de Deus, ela é encorajadora, mas ela não é motivacional. Ela te encoraja a andar em fé, mas ela não anula os riscos ao seu redor. Se você assistiu o filme Titanic, alguém aqui assistiu o filme Titanic? Levanta a mão. Olha, muito se diz ao seu respeito. Já estamos entendendo em que página estamos aqui. Tem um momento que marca muito naquele filme. São os violinistas tocando e o barco afundando, gente. Que agonia! Que agonia. Palavra motivacional é tocar violino enquanto o barco está afundando. A sua igreja não precisa de motivação, ela precisa da verdade. Existe uma diferença entre discurso motivacional e evangelho. O discurso motivacional diz, viva. O evangelho diz, morra. O discurso motivacional diz, você pode. O evangelho diz, sem mim nada podeis fazer. O discurso motivacional diz, você é forte. O evangelho diz, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. O que é a palavra motivacional, senão um barco com um casco furado? Ele gera até expectativa, mas não leva ao destino. A boa notícia vem da palavra de Deus. E nós estamos num tempo de relativismo, mas eu queria te trazer aqui uma visão diferente. Eu não sei se você sabe. Nós não apenas estamos num tempo de relativismo, nós estamos num relativismo da verdade. Nós estamos num tempo que é chamado já de pós-verdade. Você sabe o que é a pós-verdade? Eu não sei se você acompanhou o ChatGPT. Eu gosto muito de utilizá-lo também, de interagir com ele. Faço várias atividades com os alunos com ele. Mas eu tenho uma consciência sobre
o tanto ruim, tanto de malefício que ele pode trazer. Um deles é o seguinte: um grupo de pessoas veganas radicais pediram para reconstruir Gênesis, reescrever Gênesis na perspectiva do veganismo. Então Adão e Eva não são mais cobertos de peles de animais, mas de palmeiras e tal. Você sabe o que é isso? É tentar dizer, eu não estou afim de conhecer a verdade. Mas só tem um problema, meu irmão. A verdade, ela não se importa com a nossa opinião, ela dobra a nossa opinião. Eu posso não acreditar na verdade, ela não está nem aí para isso. Ou alguém dizendo assim, eu não acredito na lei da gravidade, eu vou pular daqui. A lei da gravidade vai dizer, não me importa o que você pensa sobre mim, só pule para você ver o que vai acontecer. A mesma coisa acontece sobre a verdade do céu. Ela não se dobra diante da opinião, ela dobra opiniões. Em Filipenses 1, no versículo 14, a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Por isso que em nossa igreja nós temos cursos, retiros e programas. Porque é aqui que nós vamos ensinar a verdade da palavra. É numa celebração que ensinamos a verdade da palavra, é num estudo de grupo de pastoreio que ensinamos a verdade da palavra. Eu estava dizendo para os meus filhos, por que a gente prega? Porque Deus está falando. Se Deus está falando, a igreja não pode ficar muda. A boca fala do que está cheio. Então, se o meu coração está cheio de Deus, eu não posso ficar em silêncio. Para fazer discípulos nos dias de hoje, promova relacionamentos focados na missão do reino. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. É interessante que Jesus ele caminhava e os discípulos vinham. Tem um momento de Moisés que para mim me impressiona bastante. Veja bem, Moisés, Deus está conduzindo o povo para a terra prometida. Mas o povo errou várias vezes. E tem um determinado momento que Deus fala assim com Moisés, eu não vou mais com o povo, eu vou enviar alguém. Aí Moisés diz, se você não for, eu também não quero ir. Aí Moisés, aquela cara de pau, ele pede o seguinte, Deus, olha só, Deus não está nem querendo ir. Aí ele fala assim, Deus, como é que a gente vai, se não o que vai nos diferenciar de todos os povos da face da terra? Aí ele continua o seguinte, revela-me os teus propósitos. Aí Deus diz assim para Moisés, Moisés, se eu mostrar a minha face, você vai morrer. Fica aqui com isso aqui, pega isso aqui, meu irmão. Para cada medida de revelação, há um nível de morte. A cada encontro com Deus, algo tem que ficar para trás. Encontrei Deus, ficou mais alguma coisa para trás. Encontrei Deus, ficou mais alguma coisa para trás. Mas ainda não acabou. Aí Moisés pede, então para Deus, para ele revelar. Eu vou fazer o seguinte, Moisés. Eu vou te colocar na rocha, eu vou passar e você vai ver as minhas costas. Eu ficava intrigado com isso. Mas essa palavra de Deus para Moisés era o seguinte, não é tempo de você saber quem eu sou. É tempo de você saber para onde eu estou indo. Veja as minhas costas. Você sabe o que um discipulador não pode ensinar para o discípulo? É de que discipulado é sobre ficar sentado sem fazer nada, conversando sobre a vida dele. Você sabe o que é discipulado? Vamos juntos servir o rei, o reino, a igreja, cuidar das coisas do céu, porque tem muita coisa para fazer e existe uma urgência para a gente realizar. Enquanto a gente faz, eu te escuto, você me escuta, a gente escuta ele, a gente faz as coisas dele, porque enquanto a gente está em movimento, Deus está nos transformando. A chave para fazer discípulo é relacionamento, mas não apenas relacionamento que te move. Mas há uma coisa, nós estamos num tempo onde as pessoas, elas criam ídolos e referências, e de preferente que seja bem longe, né? Qual a sua maior referência de pastor? Eu gosto muito daquele pastor tal e tal, tal, que eu vejo no YouTube. Já viu essa? Eu sei que às vezes só acontece por aqui, não acontece lá na sua igreja, não. E a pessoa, ela está olhando lá para longe. É verdade, é porque assim, admirar quem está longe é melhor. Por quê?
É difícil amar o próximo, né? Porque quem está longe não incomoda a gente. Quem está longe não diz a verdade. Quem está longe não se importa ao ponto de não ficar calado. Mas nós precisamos ser daqueles que eu quero andar com aqueles que dizem a verdade. Eu quero estar num relacionamento tão íntimo que eu vou ouvir a verdade. A pior coisa que você pode ter é relacionamento superficial. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. A temperatura da nossa maturidade espiritual está na qualidade dos nossos relacionamentos. O quão maduro eu sou é o quanto meu relacionamento é. Mulheres, ficam aqui comigo. Eu vou fazer uma pergunta aqui rapidamente para vocês. Imagina só, naquela época que você era solteira. Se você é solteira, então imagine agora. Se você já é casada, então imagine naquela época que você era solteira. Um rapaz chega para você e diz assim: olha, eu estou apaixonado por você. Eu sei a hora que você acorda. Eu sei a hora que você dorme. Eu sei o que você lê. Eu sei o que você assiste. Eu sei para onde você vai. Eu sei todas as coisas. Como é que você iria se sentir? Meu Deus do céu, você é louco. Eu quero você distante de mim. Sim ou não? Você sabe por que disso? Porque conhecer algo sobre alguém sem relacionamento é estranho. Imagina sobre Deus. Eu sei tudo sobre você, mas eu não te conheço, eu não caminho com você. Eu leio, eu sei quando você faz, eu sei o que você faz. Eu estou vendo que você está curando, é esquisito. É como se Deus estivesse ensinando para a gente. A chave é o relacionamento. Fala assim, ó, a chave é o relacionamento. Se a sua igreja prega no púlpito amor, mas os relacionamentos não vivem amor, o que foi pregado no púlpito é desfeito no templo. Eu cresci numa igreja em que a gente cantava assim, ó: somos corpo e assim bem ajustado. Ninguém falava com ninguém. Você sabe? Mão dada aqui sem falar com o irmão, sem bater, sem dias e dias sem falar com o irmão, mas estamos aqui cantando, com a cara e com a coragem. Relacionamentos de verdade, eles são relacionamentos que exigem perdão. Eu vou te dizer uma coisa. Até que você tenha que pedir perdão, ainda esse relacionamento é superficial. A palavra perdão no grego significa literalmente divórcio. É separar. Sabe por quê? Porque quem se separa da dor mantém aliança com pessoas. Eu preciso escolher. Eu vou me separar dessa dor. Eu não posso permanecer com ela. Eu não posso ser cativo dessa dor. Eu preciso viver relacionamentos intencionais, verdadeiros e reais. Jesus Cristo, Ele não veio restaurar uma religião. Ele veio restaurar um relacionamento. Porque o que foi perdido no Éden não foi religião, foi relacionamento. Howard Hendricks, ele dizia: os homens que estão causando maior impacto para Deus nesta geração são os que se colocam sob a tutela de outro homem de Deus. O prazer que nós vivenciamos nesses relacionamentos nos movem para o nosso destino. Eu gosto muito de cozinhar, eu gosto muito. Esses dias eu fiz uma moqueca, eu fiz um bobó de camarão, olha, dar água na boca. Mas se eu pegar ali uma quantidade de sal e jogar todinha numa porção de comida, como é que ela vai ficar? Salgada, impossível de comer. É a mesma coisa que a gente achar que a nossa missão está quando a gente se ajunta. A palavra de Deus diz que nós somos sal da terra. A alegria de ser igreja está nesse ajuntamento, mas o poder dessa igreja e das igrejas que estão aqui estão na sua dispersão. Não é quando a gente se ajunta, mas é quando a gente volta para casa. Sabe qual é a sua maior viagem missionária? É voltar para casa. Não existe viagem missionária maior e mais poderosa do que essa. Nós temos na nossa igreja o que chamamos de GDC, que são grupos de pastoreio, onde incentivamos as pessoas a terem um relacionamento em prol do reino, viver a verdade do reino, aplicar a verdade do reino. Há um quinto princípio: desenvolva a cultura do sobrenatural. Em Lucas 9, versículos 1 e 2 e 6, reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder
e autoridade. Fala assim comigo: poder e autoridade. Não podemos, o próprio pastor disse aqui, que muitas vezes agimos e fazemos um ministério sem o Espírito Santo. Francis Chan, ele disse que muitas igrejas norte-americanas continuariam fazendo as mesmas coisas se o Espírito Santo não existisse. Que em nome de Jesus, tudo que estamos realizando, seja pelo poder e autoridade do Espírito Santo de Deus. Seja o Espírito Santo nos movendo no dínamos do céu, é Ele nos capacitando. A gente não é capaz de amar aquele que nos ofendeu, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós somos capazes de quebrar a ofensa e trazer conexões, fazendo ponte entre as pessoas. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, somos capazes de mover uma igreja sem recursos, mas que acessa o poder do alto para encontrar os tesouros escondidos na terra, para realizar uma missão maior do que podemos realizar num tempo que jamais imaginaríamos alcançar. Quando a gente entende que é pelo poder do Espírito tudo muda. Em 1 Coríntios 4:20, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Em 2 Coríntios 12:12, as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Agora, nesse tempo, onde nós vivemos o sobrenatural, há uma chave, e nós precisamos entender, no mundo que nós vivemos, onde as pessoas já não acreditam mais, como diz Zygmunt Bauman, vou ler aqui para vocês. Na era da liquidez, as certezas sólidas do passado são substituídas pela incerteza e pela falta de segurança. É isso que Zygmunt Bauman, um filósofo polonês, trouxe sobre a realidade dessa geração. Mas nós não somos daqueles que mapeiam a realidade na perspectiva terrena. Olha só. Moisés, com um cajado, tocou na beira do Mar Vermelho e ele abriu. A palavra de Deus diz que Moisés passou em terra seca. Pega isso aqui, meu irmão. Moisés passou em terra seca. Para ele abrir o mar, ele foi o primeiro. Mas para fechar o mar, ele precisou ser o último. Depois que todo mundo passou, Moisés fecha o mar. Mas ele passou por terra seca. A palavra de Deus diz que tem uma outra pessoa que teve que lidar com águas. Essa pessoa foi Jesus Cristo de Nazaré. Os discípulos estavam lá no mar, no Rio Jordão, e Jesus começa a caminhar sobre as águas. É como se Jesus estivesse dizendo, para um mundo líquido, a gente não precisa de um chão terreno, há um chão espiritual que caminha sobre a verdade dessa geração, que é acima dessa realidade, que tem poder para quebrar o orgulho dos homens, que tem poder para curar aqueles que são incapazes de serem curados pela mão dos homens. Para isso, em nossa família, nós entendemos que precisamos de ambientes proféticos. Nós temos o andar de cima, temos os ministérios proféticos, nós temos a oração de cura, como aconteceu aqui. Encontrei uma irmã e ela disse, a minha filha foi curada, aleluia. Alguém aqui foi curado nessa manhã aqui, por meio das orações? Levanta a mão aí, só para eu ver. Cadê aí o povo? Levanta a mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém foi curado aí na galeria? Abana a mão aí, ó, só para eu ver se eu te encontro. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe aqui atrás. É dessa forma que nós vemos o poder de Deus, ele se manifesta de forma clara. Há um sexto princípio, capacite para o extraordinário e impossível. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Vamos capacitar os discípulos para realizarem aquilo que eles não são capazes de realizar. Em Atos 4:13, vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo, repete aí comigo, ó, percebendo que eram homens comuns e sem instrução. Olha que lindo, olha só o que a palavra de Deus diz.
ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. A chave é essa. A chave é, eu me movo não pela minha capacidade, como o pastor mesmo disse aqui, mas eu me movo pela capacidade do Espírito Santo de Deus. Sétimo e último princípio, ame por meio da exortação. Jesus, porém, voltou-se e olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Quem ama se importa, quem ama fala a verdade. Nós vivemos num tempo onde as pessoas dizem que a gente não pode falar a verdade, mas não há verdade se eu não posso dizer para você que você está errado. Precisamos continuar falando que está errado, amém? Você não pode se calar, meu irmão, minha irmã, querido pastor, a gente não pode silenciar diante de uma realidade que Deus nos revelou. Se Deus mostrou algo para você, trate isso. Vá profundamente nisso. Arthur Pink, um dos autores evangélicos mais influentes do século XX, diz o seguinte: a pregação do evangelho moderno criou um Deus sem ira e um homem sem pecado. Muito forte. Não podemos vivenciar nessa dimensão porque precisamos cuidar dessa realidade. Rick Villodas, do livro A Vida Profundamente Formada, lançada pela editora Inspire, ele diz: não temos tempo para nos aprofundar no íntimo, porque muitas vezes fomos discipulados na superficialidade. Uau! É um chamado. E você sabe por que muitas pessoas esmureceram na pandemia? Porque elas não foram profundamente discipuladas. Imagine você, eu gosto muito do mar, e gosto muito da ideia de nadar, né? A gente costuma dizer lá em casa, o meu irmão, ele é mergulhador, ele nada mesmo, ele mergulha, e eu sou banhista. E como um bom banhista, eu gosto da praia, eu gosto da água batendo no meu pé, eu gosto daquilo ali. Mas eu não entendo o que o meu irmão entende, eu não vejo o que o meu irmão vê. Mas você entende que, à medida que você está na superfície, pega isso aqui comigo, meu irmão. À medida em que você está na superfície e existe uma tempestade, quem está na superfície pode não suportar, mas quem está na profundidade, quanto mais profundo, menos turbulência, menos barulho e mais paz. Precisamos levar as pessoas para a profundidade. E por isso nós temos discipulado 1 a 1 em nossa igreja família. E nós temos caminhado nessa perspectiva de discipulado. E para fechar esse tempo e abençoar a sua vida, um dia nós vamos dar um feedback a Deus Pai sobre o que estamos realizando. E Jesus fez isso. Em João 17, no versículo 1. Depois de dizer isso, Jesus orou para o céu, olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Há 3 coisas que Jesus Cristo vai orar nesse capítulo, e eu queria liberar isso aqui sobre a sua vida. Glorificar o Pai, realizando a vontade dele por meio da sua vida. Ninguém pode discipular pessoas se ela não se tornar um discípulo de Jesus. A chave de Jesus Cristo foi: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste a fazer. Mas há uma segunda perspectiva: capacitar os discípulos para darem continuidade à visão do reino. Ninguém vive para sempre e ninguém é pastor nessa localidade para sempre. Por isso você precisa fazer filhos espirituais para darem continuidade. Jesus Cristo disse: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Meu irmão, se você só pudesse anotar essa frase que eu vou dizer agora. Essa é uma frase que Deus colocou no meu coração, que tem a ver com você que está aqui.
O que é o discipulado? Por que que ele existe? Porque a missão do pai é preparar o filho para a sua ausência. Eu vou repetir. A missão do pai é preparar o filho para a sua ausência. Jesus Cristo preparou discípulos, porque o tempo inteiro ele dizia, vai chegar um dia, vai chegar a hora. Ele marca o tempo inteiro, eu estou indo, eu não vou ficar para sempre. Vocês precisam aprender, vocês vão ter que dar continuidade. A sua igreja não vai parar. Quando Deus disser para você que é tempo de fazer uma transição, que é tempo de fazer uma reconexão, que é tempo de dar uma nova virada na sua igreja, a sua igreja não vai parar, porque o ministério não é seu, é de Deus, e Ele te chamou para discipular pessoas, para darem continuidade a uma missão eterna que Ele te confiou. Mas há um terceiro e último foco de Jesus, no crescimento e unidade da igreja. Jesus Cristo orou por si, orou pelos seus discípulos e orou pela igreja. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meu irmão, eu quero orar pela sua vida, você pode fechar os seus olhos. Eu creio que muitas realidades aqui estão conectadas, que Deus trouxe para cá, para ouvir essa mensagem. E eu creio que filhos biológicos e espirituais estão nascendo nesse lugar. Querido Pai, um lugar onde há paternidade, os filhos sonham. Um lugar onde há paternidade, os filhos são capacitados e empoderados para cumprir a sua missão. E nós cremos, Senhor, que esse ajuntamento de igrejas representado no Cidade Leadership Conference não foi programado por mente humana, mas foi uma programação celestial, porque tem respostas que os seus filhos estão buscando há anos, que o Senhor está entregando nesse momento. Espírito Santo de Deus, eu declaro que os seus filhos verão discípulos espirituais maduros em sua comunidade de fé. Não haverá missão que os seus filhos precisam enviar discípulos, em que faltarão discípulos, porque serão gerados filhos espirituais, maduros, fortes, prontos para serem enviados e para darem continuidade à missão que o Senhor confiou. Eu creio, Espírito Santo de Deus, que o Senhor está colocando sementes dentro dos seus filhos, e na igreja aqui representada, cada uma delas, e que em determinado tempo, nós celebraremos juntos os frutos que serão colhidos. Assim nós oramos no poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Deus abençoe.